Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, de sobrevivência. Então, irmão, a gente hoje vai falar mais uma vez sobre a verdade. Verdade verbal, irmão. Não é a verdade escrita, não. É a verdade verbal. Essa é a verdade viva, irmão. Porque aquela palavra escrita, ela é possível ser programada. Aliás, ela já está programada, né? Tudo que é possível programar, irmão, é possível ser controlado pelo inimigo. Então essa verdade verbal, ela não é possível ser programada. Porque ela vem inspirada pelo Espírito Santo, irmão. Pode ver que os assuntos que eu tenho comentado, a maioria, eu nem penso antes em qual assunto eu vou falar. Eu já começo a falar e já vem a inspiração para diversos assuntos importantíssimos, porque a fonte de todas as inspirações, irmão, se encontra no Espírito Santo. A fonte de toda a sabedoria. Então, essa verdade, ela é tudo, irmão, ela é tudo. A verdade. De bom. Mas só que ela tem que estar na regência da lei incorruptível de Cristo. Porque na regência da lei corruptível de Moisés e dos políticos, ela é usada para acusar e condenar. Ela é usada para condenar. E aí as pessoas se escandalizam. Muitas pessoas hoje, por que não dizer todas, têm um comportamento aí de vigiar nas palavras para não falar a verdade. Porque é nociva, digamos assim, entre aspas, as pessoas. Porque essa verdade aí não salva. Pelo contrário, ela é usada para acusar e condenar. E aí todo mundo se escandaliza com ela. Então quero conscientizar a todos, irmão, da necessidade da verdade. Essa verdade que eu tenho apresentado. Da lei incorruptível de Cristo. Que ela é usada para justificar e salvar. Para garantir direito legítimo. Enfim, tudo de bom. Todas as coisas boas que eu estou apresentando depende da verdade, depende da palavra. Sem ela, nada disso haverá a existência, passará a existir. É necessário o uso da palavra com a verdade para que as coisas boas possam fluir no nosso dia a dia. Eu já dei alguns exemplos já da palavra. Que a palavra é usada e que através dela vem os direitos. Porque o nosso direito hoje, irmão, ele é tirado justamente com a ocultação da verdade. Então tá muito fácil você entender. Por exemplo, se você é uma pessoa que é perseguida, é um trabalhador perseguido, que hoje em dia no Brasil os trabalhadores são muito perseguidos. Se você ocultar isso, que geralmente na regência das leis corruptivas acontece isso, você é obrigado a ocultar. Você não pode falar que é perseguido se você for um trabalhador perseguido. Com certeza todos os trabalhadores são perseguidos no Brasil. Aí se você falar que é perseguido, você está denunciando a violação de um direito seu. Então é dessa maneira que os nossos direitos são ocultados, irmão. Eles são jogados debaixo do tapete.
Aí eles criam um direito vindo do próprio homem para enganar nós. Porque sendo que o direito ele tem que ser garantido pela lei que a gente vive. E como a lei ela é pobre nesse sentido, ela é rica em termos de dever. Para dar dever para você, um monte de dever. Mas direito não. Aí o homem se apresenta como um bonzinho ali dando direito para você, tipo cesta básica, um emprego, uma casa popular. Tudo isso aí, a lei não garante esse direito para você não. Ela tá vindo do homem, daquela pessoa que está tendo aquela bondade de fazer isso. E aí ele acaba roubando a glória de Deus, por quê? Porque aquele bem que você conseguiu, você vai ter como do homem, não de Deus. Não tem como você glorificar a Deus nesse ponto. Já se você estabelecer um direito com a palavra, através da verdade, garantido por lei, você não vai glorificar o homem. Porque você vai descobrir que aquele direito é um direito seu, garantido por lei. Ou, no caso, a lei de Deus. Mas isso só é possível com a verdade, irmão. Com a verdade, tendo como fundamento na lei incorruptível de Cristo. Isso é possível com a verdade, porque a verdade ela revela a fraude, ela revela o engano, e essa fraude, esse engano é que você é passado para trás, que você é tirado do seu direito. E aí quem ganha com isso? Alguns ganham com isso, né? Claro. Porque se não ganhasse, ninguém ia aprovar esse tipo de coisa, né? Pode ver que hoje aquelas pessoas que prosperam, eles prosperam em função do silêncio e da mentira. Ou seja, da ocultação da verdade. Então tem pessoas que ganham assim, né? E esses que ganham, geralmente estão mais ligados ao controle. Recebe essa vantagem para apoiar o sistema. Mas a maioria são prejudicados. De modo especial, os crentes. Os crentes perdem, porque os crentes dependem da verdade para garantir o seu direito. Mas como a verdade está sendo ocultada, não vem através dela. E aí, como ninguém nunca viu direito garantido pela verdade, porque se tornou tradição a regência dessas leis aí, todos reprovam ela e passam a usar o sigilo e a mentira no seu dia a dia. E a pessoa fica domesticada nesse regime do sigilo e da mentira. E aí de repente chega uma lei, que é essa lei nossa, dizendo que a verdade garante direito. Ninguém acredita. Eu nunca vi isso. Desde que eu nasci, eu nunca vi verdade garantir direito. O que garante direito é o sigilo e a mentira. Pois a partir de agora, irmão, vai garantir direito. Bom dia! A partir de agora, a verdade vai lhe garantir direito. Direito como você nunca teve. E mais que isso, direito legítimo. Direito legítimo. Perpétuo. Definitivo. Direito legítimo. Então, a partir de agora, não se escandalize mais com essa verdade que nós divulgamos. Você poderá se escandalizar com a verdade lançada em outras igrejas aí, que não tem essa estrutura que nós temos. Mas aqui não. Mas eu já posso falar a verdade? Não. Porque você não está vinculado a essa estrutura. Portanto, se lhe for garantido o direito pela verdade que você falar, sem estar garantido, firmado nessa estrutura, é falso, é fraude e opera como uma armadilha. Por quê? Porque a verdade
ela é censurada, irmão. Ela não garante direito. E aí, Zé Mariano, como é que tá? Tô gravando aqui, não, Mariana. Vamos lá, Marina. Então, irmão, a verdade, ela garante direito somente na regência da lei incorruptível de Cristo. Porque naturalmente ela se fortalece dessa maneira, irmão. Não tem como. A lei dos políticos, a lei de Moisés, ele garante direito através da verdade, porque ela não tem essa característica. Ela não tem essa estrutura para isso. Somente a lei incorruptível de Cristo, porque a verdade é o próprio Jesus, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Jesus. Então, eu mesmo já tô aí, ó, apresentando. Esses dias eu falei de um assunto aí, gravação, de uma trama. Porque nós temos 3 leis. Uma trama que eu vou cometer leves delitos na regência das leis corruptíveis que opera. Porque para você ser penalizado nessa agência dessas leis aí é muito fácil. Porque ela opera somente para penalizar você, para escravizar você. Porque lá o forte dela não é o direito, é o dever. E aí, esses delitos, ele vai ser usado como uma trama, uma armação. Porque nós temos 3 leis. Então nós podemos usar essas 3 leis. E aí, nós vamos usar o sigilo e a verdade ao mesmo tempo. O sigilo e a verdade ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai usar o recurso do sigilo para salvar a vida. Isso é uma estratégia para salvar, irmão. A verdade sempre vai operar, irmão, nessa estrutura aqui para salvar, para fazer o bem. Bom dia. Para garantir direito. Já dei um exemplo também, para garantir de direito. Que, aliás, eu já vi em São Paulo, eles já copiaram essa ideia, irmão, lá em São Paulo. Eu vi um noticiário aí na televisão sobre multa em São Paulo, né? Eu vi na televisão sobre multa que vai ser feito o levantamento, levando em conta essas nossas denúncias, essas nossas ideias. Só que isso aí é uma fraude, irmão, né? É uma maneira que eles estão usando para copiar esse trabalho, para garantir direito que saiu dessas interpretações. É um adultério de interpretação isso aí, né? Mas como nós estamos enfraquecidos, né? A gente não tem poder de exigir algum tipo de recompensa por isso. Pois é, o que aconteceu em São Paulo foi o seguinte. Lá, eles estão vendo as multas, todas as multas que foram aplicadas, por quê? Porque a mesma estrutura que penalizou os trabalhadores usando o ladrão para roubar ele, é a mesma que aplica a multa. Então, essa verdade aí denuncia a incapacidade de essa estrutura aplicar a multa, porque é o consórcio do crime, é o que eu falei, é a parceria pública e privada, irmão. Eles se unem só para ferrar o povo, para perseguir o povo, para penalizar o povo. É um grupo de pessoas que se unem para fazer isso, parceria pública e privada. E a gente está denunciando isso. Então isso aí é a verdade, irmão. E quando a verdade é denunciada, aquilo que não foi denunciado, porque o seu direito foi tirado justamente aí, nessa fraude. Aí ela revela a fraude, o engano. Além de denunciar o dever imposto a você, por exemplo, tipo o dever de pagar multa, para a própria estrutura que usa ladrão para te roubar, foi uma ação ilegal.
Então isso aí que estão constatando lá em São Paulo. Eu já vi na televisão isso aí. Só que é aquilo que eu falei para vocês. Eles não têm estrutura para fazer isso. É mais uma fraude. O próprio sistema está usando esse artifício já para continuar enganando as pessoas. Por quê? Porque a verdade, ela ainda está associada à fraude. Ainda está associado às coisas malignas, às impurezas. Somente nós temos essa verdade que não está associada à impureza. Ela que garante os seus direitos. Lembrando que esses direitos, eles são legítimos e definitivos. É direito legítimo e definitivo. Quanto a esses direitos, tipo assim, esses direitos que você tá tendo garantido lá em São Paulo, sobre essas multas que foram aplicadas pela própria estrutura que usa o ladrão para te roubar, é um direito adulterado, porque se trata ainda de uma fraude, mas se trata de um avanço, digamos assim, dos direitos das pessoas. Então, para aí você pode ter uma ideia da dimensão e do poder que tem esse trabalho, irmão. É muito grande, irmão. E outra coisa, ele vai refletir no mundo inteiro. Por quê? Porque todo esse sistema fraudulento, ele opera em toda a terra, irmão. Porque as leis que opera são leis corruptíveis. Que o fundamento é o sigilo, a mentira, que oculta a verdade. Então isso aí opera em todos os cantos da terra, irmão. E opera para tirar direito do povo, sobretudo das pessoas que procuram viver e falar a verdade. Então é necessário as pessoas se conscientizar disso e a gente tá alertando essas pessoas sempre da necessidade dele buscar a origem de todas essas revelações, porque essa origem é que garante direito legítimo para você. Caso contrário, você se envolve em mais uma armadilha sofisticada que vai continuar lhe enganando. E aí ela fica muito mais forte. Por quê? Porque ela se aperfeiçoa usando a própria verdade. É um laço muito mais poderoso, muito mais forte, irmão, né? Então, é necessário você se conscientizar disso, porque o inimigo está aí, irmão. O que for possível ele fazer para lhe enganar, ele vai fazer. E ele é muito inteligente, irmão. Somente o Espírito Santo pode deter ele, irmão. Somente o Espírito Santo. É o único. Por isso é que eu estou falando para você. Busque informação sobre o que está acontecendo e procure se fundamentar na palavra, na verdade que nós temos apresentado. E aí já está mais fácil para você descobrir isso, que nós já estamos filmando a cidade que a gente se encontra. De repente, eles poderiam muito bem falar que tudo isso se originou lá em São Paulo. A ideia que se originou aqui. Tudo é copiado. E isso aí eles podem fazer em outros lugares também. Por quê? Porque aqui é uma cidade pobre, irmão. Você pode ver, uma cidade de um povo simples. Aí eles não aceitam que essas novidades, que essas riquezas se originam aqui. Não aceita mesmo. Você pode ver que eu sou um cara pobre, irmão. Todas essas filmagens aqui eu faço de bicicleta, ó. Uma bicicleta cargueira. Então, irmão, é coisa... Bom dia! Então é coisa simples, coisas de pessoas pobres, pessoas simples, que se originou tudo isso. Mas como se trata de coisas grandes, coisas maravilhosas para beneficiar o povo, eles tiram, né, para poder se promover em cima disso, né? Eles tiram, eles copiam, né? Isso aí sempre ocorreu, irmão, né? Sempre ocorreu. Desde que esse trabalho começou, a partir de 2002, o governo Lula mesmo, ele fez um bom governo copiando essas nossas ideias. E isso tudo ficou no oculto.
E agora a gente está revelando isso. As coisas boas que estão tiradas, que eles tiram para se promover. Isso aí é roubo à glória de Deus. Por isso que o Lula foi preso, irmão. Porque ele roubou a glória de Deus. Então é um tipo de crime que as pessoas cometem e que se torna um time grave perante Deus. Porque Deus ele não permite que a glória dele seja roubada, né? E aí a gente já está apresentando essas informações. É a cidade que a gente se encontra, justamente para que você não se deixe se iludir por essas pessoas, por esses interesses, essas pessoas oportunistas que roubam a glória de Deus, copiando as nossas ideias, copiando, porque a verdade, irmão, ela é uma coisa muito profunda e rica. Toda a riqueza, irmão, é que se encontra na verdade. Então eles fazem isso aí para poder tirar essa riqueza, roubar ela. Se eu tô falando, irmão, o que eles fizeram foi confiscar uma casa minha lá em Sumaré, 10 anos de trabalho, para poder ganhar a capacidade de fazer casa popular pro povo, né? Para você ver. Então todo tipo de falcatrua eles estão usando, irmão, para roubar a virtude desse poder. Para tirar a virtude de maneira ilegal. Porque eles não querem obedecer. Eles querem que o bem seja beneficiado ao povo, beneficie o povo, sem obedecer a Deus. Sem submeter as regras de amar a Deus e amar o seu próximo. E aí tudo isso aí que eles fazem, Deus permite. Mas é questão de tempo para Deus começar a fazer com que isso não aconteça mais. Porque Deus permite, porque Deus, irmão, ele é misericordioso. Deus, ele é amor, né? Então ele permite, porque se trata de coisas boas, né? E essas coisas boas, Deus tem interesse que ela beneficie o povo, mas não dessa maneira aí. Porque o perverso se apresenta como bonzinho, e aí ele continua, e até se fortalece para praticar seus males, suas perversidades. E aí o Deus bondade, o Deus de dono de toda a bondade, é ocultado em tudo isso. É ocultado. E aí ele não é glorificado. Aí toda a glória vai para quem? Para o perverso. Para o maligno ali que está se dando uma de bonzinho, né? Se apresentando como bonzinho. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Mais uma gravação. Que Deus possa abençoar todo mundo nesse novo dia. E é muito bom, irmão, começar o dia com informações importantíssimas para você. Revelações novas. Revelações que realmente produzem e dão um elevo em termos de conhecimento na sua mente. Porque é isso que você precisa. Você precisa ficar rico da sabedoria de Deus. A maior riqueza que tem, irmão, é o conhecimento. Nunca despreze isso. Porque sem o conhecimento, você não é nada. Você é nada e outra coisa, você não consegue nada. E se surge um mais esperto do que você em termos de conhecimento, e consegue tudo e você não consegue nada. Então, irmão, mais um dia, que Deus possa nos abençoar e nos dar um bom dia, em nome de Jesus.